Para falar sobre a nova legislação que proíbe o consumo de qualquer quantidade de álcool antes de dirigir, está aqui no nosso estúdio o Dr. Fernando Moreira, da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego. Dr. Fernando, bom dia. Bom dia. Qual a expectativa de vocês em relação à redução do número de acidentes de trânsito por causa do excesso de bebida? Esse é um momento muito importante no cenário nacional, que é onde se espera uma deflexão importante na curva de mortalidade com relação aos acidentes de trânsito. O álcool é um fator principal na ocorrência, especialmente dos acidentes mais graves, onde há feridos graves e mortos. Então, nesse momento, se espera que nós possamos estar dando o start de uma mudança cultural importante, né, que é tardia e necessária no nosso país, para que as pessoas simplesmente entendam que nós precisamos de condutas simples, quais sejam procurar alternativas para a direção de veículos após a realização de qualquer consumo de qualquer quantidade de álcool, ou seja, o motorista amigo da vez que não vá fazer consumo de álcool, o transporte público, né, sair próximo de sua residência sem necessidade de veículos. Há uma série de alternativas que as pessoas podem e devem buscar no sentido de um comportamento mais adequado, com mais civilidade, com mais cidadania, para que nós tenhamos menos mortos, menos feridos no trânsito do país. Seria uma quebra de paradigma, né? Eu acredito que nesse momento nós precisamos fazer uma mudança cultural efetiva, como certamente uma quebra de paradigma, uma mudança cultural efetiva, como a sociedade brasileira conseguiu responder, por exemplo, na questão da AIDS, né? A gente transformou, que é o juízo crítico, análise de riscos, gerenciamento de riscos, e isso aí desemboca nesse quadro trágico de acidentalidade que nós temos no país. A mudança de comportamento, como aconteceu no caso do uso do cinto de segurança, que virou um hábito no Brasil. Sem dúvida. Com essa lei mais rígida, o senhor acha que a gente caminha para essa mudança de comportamento? Eu imagino que a sociedade brasileira já tem condições de dar essa resposta. Aguardo sinceramente que nós consigamos diminuir essa realidade trágica que nós temos nos hospitais, nas clínicas de reabilitação, e eu acho que essa lei é um start importante, é um ponto importante de nós vamos começar essa reflexão necessária para que nós tenhamos aí uma nova realidade no trânsito do país. Quanto tempo a pessoa que consumiu bebida alcoólica deve ou poderia esperar para poder dirigir? O ideal é que no dia em que se faça o consumo, a pessoa se abstenha de dirigir naquele dia, porque a metabolização de uma dose, por exemplo, pode levar 2 horas ou mais, né? Então, que naquele dia, pelo menos, as pessoas se abstenham de dirigir. Nós temos aí, por exemplo, a gente trabalha com empresa e a orientação para o motorista profissional, por exemplo, é de que ele fique pelo menos, primeiro que não faça o uso do álcool, né, se possível, que é o melhor para a saúde e tudo mais, mas se eventualmente havendo consumo do álcool, ele fique pelo menos 12 horas sem dirigir, né, após qualquer episódio que seja feito consumo de álcool. Agora existe uma outra questão, muito bem, agora a gente tem a lei, é uma lei rígida, uma lei que pretende mudar o comportamento do brasileiro em relação a beber e dirigir, mas tem um outro problema que é a fiscalização. O senhor acredita que a fiscalização vai ser realmente efetiva, já que é tão rígida agora? Eu acho que é uma oportunidade não só para as famílias, as pessoas, as empresas, mas uma oportunidade importante para a administração pública. Eu imagino que a sociedade vai saber reconhecer aqueles que estruturarem eficazmente a fiscalização e conseguirem efetivamente trazer uma redução de acidentes, né? Porque nós não estamos mais tolerando, né? O sentimento de reprovação para esse tipo de, infelizmente, né, para esse tipo de conduta, dirigir alcoolizado, já é muito forte. Então, eu imagino que a administração pública pode colher frutos da estruturação eficaz, e esse é o momento. Esse é o momento de se estruturar eficazmente a fiscalização. Dá para traçar aí uma comparação com países do primeiro mundo, por exemplo? Nos Estados Unidos é permitido o consumo de álcool, já, pelo menos em alguns estados. O Japão tem uma legislação mais rigorosa? Bem forte. O Japão e a França são exemplos mundiais de redução de acidentes de trânsito. Nós temos aqui no Brasil uma taxa de cerca de 20 mortos no trânsito para cada 100 mil habitantes por ano. A França já está na casa de 4 mortos para cada 100 mil habitantes por ano. Então nós temos aí uma mortalidade de 5 vezes maior do que na França. E o que funcionou na França? O somatório de educação com fiscalização, né? E isso aí conseguiu modificar de maneira importante a mortalidade, e o que é mais interessante é que agora na França eles estão querendo baixar ainda de 4, já tem metas para baixar para 3 mortes para cada 100 mil habitantes. Então nós temos aqui, com relação aos Estados Unidos, que você citou, lá 250 milhões de veículos, aqui nós temos 45 milhões de veículos. O nosso número final de mortos é equivalente ao deles, lá morrem 45 mil pessoas, aqui morrem 40 mil pessoas por ano. Então a nossa frota mata 7 vezes mais que a frota americana. Por quê? Porque
Porque lá, apesar de haver uma tolerância pequena com relação, em alguns estados, é bom que se diga não no país inteiro, com relação a algum nível de autonomia, aquele nível é fiscalizado. Então, nós precisamos entender que esse é o momento de efetivamente fazer fiscalização. Agora, é muito bom que no país nós tenhamos, nesse momento, uma mensagem clara. A mensagem clara qual é? Você não pode beber qualquer quantidade para dirigir. Então, não se fica mais discutindo o limite, até que limite seria, até porque as respostas individuais para o consumo de álcool são respostas, muitas vezes, que não tem um padrão. Uma pessoa pode responder muito mal uma dose pequena, né? E tem um comprometimento muito mais sério na capacidade de conduzir veículos, de operar máquinas, por exemplo, ou até de se portar em qualquer ambiente. A acidentalidade está diretamente ligada a isso. E, nesse momento, o que a gente precisa? Fazer essa transformação cultural, entender que o consumo de álcool ele não pode ser associado à condução de veículos. A mensagem é simples, e o retorno social, econômico é muito grande. Nós podemos estar aí começando, acho que o Brasil tem já exemplos de resposta adequada a questões complexas como essa que envolve o comportamento, e nós podemos nos espelhar nesses exemplos e buscar essa efetiva transformação. Mudança de comportamento. Bebeu, não dirige. Isso. Você fez utilização de álcool naquele dia, não programa de direção à condução de veículos. Isso aí é isso aí. Perfeito, doutor. Nós conversamos com o doutor Fernando Moreira, ele que é da Associação Brasileira de